Como é bom estar aqui, nessa casa de oração, nessa igreja linda e maravilhosa. Estou aqui em cumprimento de um convite dos pastores da rede, o pastor Lucão e a pastora Karina, qual ele está, pastor Lucão, e junto com alguns demais, de 26, 27 homens, doidos e apaixonados por Jesus, subiram a montanha, num projeto lindo chamado Legendários. Algumas pessoas me perguntaram: Lucas, por que você não foi? Eu não tive ainda a coragem deles, brincadeira. Mas eu sei que uma hora chegará a minha vez e não tem por onde correr. E eu quero também ser um legendário em nome de Jesus, por mais difícil que seja, porque eu creio que não é fácil. Tudo nós fazemos por amor a Jesus, tudo nós fazemos em prol do reino, tudo nós fazemos para que nós venhamos ser gerado uma experiência em nós. O que mais Deus quer que nós tenhamos, o que Deus quer que nós temos, é uma experiência com Ele, que nós passamos a conhecer a Deus de uma forma tão sublime e tão especial. Por isso tem esses lindos projetos. Eu falei para a pastora ontem, nós estávamos em um casamento, e ela começou a me mostrar alguns vídeos. Eu falei: pastora, eu só tenho algo a dizer para a pastora, são mais de 1 milhão de homens fazendo isso. Se são mais de 1 milhão de homens fazendo isso, é porque tem um mover de Deus. Porque envolve não somente os homens, mas envolve a tua casa, envolve todas as mulheres, amigos. É um projeto que já existe já faz um tempo, e há um mover de Deus. Os críticos, os analistas vão dizer: para que eu preciso disso? Para que eu vou lá? Mas eu tenho certeza que um dia você vai. E eu profetizo sobre você. E não diga está amarrado não, porque você vai em nome de Jesus, e você viverá a melhor e maior experiência com Jesus. Se isso é uma verdade, dê o melhor aplauso ao Senhor. Se você pode, vá tomando teu lugar. Volta esse tempo aí, gente, pelo amor de Deus. É 8h30 ainda e eu nem comecei a pregar. Se você pode, abra sua Bíblia em nome de Jesus em Marcos 16:14. Eu prometo ser bem breve, muito rápido. Algo que tem me chamado muito a atenção nesses tempos e nesses dias. Nós temos tudo, amigos, para nós termos uma juventude santa. Nós temos tudo para nós termos uma vida de máximo de nível de santidade. Eu quero que em nome de Jesus, cara, você preste muito atenção em mim aqui hoje. Espero que em nome de Jesus, cara, se alguém vier te atrapalhar, dê um cutucão, dê um beliscão, dê um jab, dê um murro na cara dele, dê um murro na cara dela. E não deixe ela ou ele te atrapalhar. Amém? Por favor. Mas algo tem me chamado a atenção nesses dias, que nós temos tudo para ser uma juventude santa, uma vida de santidade, jovens santos. Que as palavras que têm descido desse altar, cara, têm sido palavras totalmente poderosas. Só não pega quem não quer. Só não pega quem não quer. Só não vive quem não quer. Só não faz quem não quer. Não adianta, cara, você chegar diante de Deus. Eu sempre falei isso para os meus 12, para os meus discípulos. Não vai adiantar você chegar diante do Criador, diante de Jesus, diante de Deus e falar assim: nossa, nunca me falaram sobre santidade. É mesmo? Se tiver uma série, ele vai puxar lá a lista do WhatsApp, lá vai puxar o seu feed e vai mostrar para você: olha só, aqueles meses da série Santidade, Compromisso Santidade. Então nós temos tudo para ser jovens santos. O grande problema é que por vezes nós temos o coração tão endurecido, uma dureza de coração, que nós passamos a criticar, nós passamos a ser analistas demais, ao ponto de nós acharmos que: será que eu preciso ser santo? Será que eu preciso ter uma vida de santidade? Será mesmo que eu preciso viver aquilo que Deus quer que eu viva? Tá bom demais eu indo para os cultos, tá bom demais eu pegar algumas palavras proféticas, tá bom demais o pastor Nabuiu que lançar, a pastora Samara lançar palavras proféticas, eu levanto a minha mão e recebo as bênçãos de Deus. É muito top demais. Mas quando nós temos um coração duro, a dureza de coração, nós começamos a questionar se nós devemos, ou se eu ou se você, nós devemos viver em santidade. E é isso que eu quero mencionar hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração e que fale muito contigo em nome de Jesus é a dureza de coração. Olha só o que diz em Marcos. Tá
Tá muito alto, gente. A banda tá alta. Eu tô vendo alguém, tipo, a galera olhar para mim, olhar para a banda, olhar para mim, olhar para a banda, olhar para a banda, olhar para mim. Amém. Melhorou? Digam sim. Digam amém. Com glória a Deus. Então dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado por vocês olhar para a banda, olhar para mim, olhar para a banda, olhar para mim, olhar para mim, olhar para a banda. Mas olha o que diz em Marcos 16:14. Eu vou ler primeiro na nova tradução, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, escrita numa versão da Bíblia em 2000. Eu gosto muito de falar sobre versão, porque nós somos uma igreja batista que ensina, amém? Nós somos uma igreja batista que lê a Bíblia, amém? Nós somos uma igreja batista que se aprofunda na palavra e aprende, amém? Amém. A Bíblia diz assim, por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam... Obrigado, gente. Obrigado, mesa, por trazer retorno para mim. Deus abençoe, meu amigo. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Eles os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto e ressuscitado. Mas eu quero ler com vocês agora esse mesmo versículo na versão Ara Almeida Revista Atualizada, que diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto e já ressuscitado. Essa versão é uma versão traduzida para poder manter a fidelidade aos contextos e aos textos originais da Bíblia, do hebraico, do aramaico e do grego. Por isso que ela é tão diferente, mas a qual ela traz, cara, respostas e traz também clareza aos nossos olhos. Eu vou repetir. Finalmente apareceu Jesus aos 11 discípulos quando eles estavam à mesa, e ele censurou-lhes, repreendeu-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitar. Não deram crédito aos que eles tinham visto e já ressuscitado. Como mencionado, a minha mensagem de hoje é a dureza de coração. Dureza de coração. No texto base que nós acabamos de ler, nós temos uma revelação, amigos, olha só, muito importante. Uma revelação importante vinda da parte de Deus. Jesus, ele não estava repreendendo os seus discípulos por não crerem nele, mas ele estava repreendendo os seus discípulos porque não deram crédito aos que tinham visto. Nesse capítulo do 16, você pode ler na tua casa depois, porque nós temos adolescentes, jovens, pessoas comprometidas com a Bíblia. Vai dizer e vai mencionar um pouco antes que Jesus, depois da crucificação e da ressurreição, ele apareceu para alguns discípulos, e dentre deles estava Maria Madalena, e também uma das histórias que todos nós conhecemos, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus, ele apareceu para essas 3 pessoas, e quando ele apareceu para os 11, ele simplesmente disse assim: ei, incrédulos, duros de coração, vocês andaram comigo, comeram comigo, viram os meus milagres, eu preguei o evangelho, as boas novas, e preguei o que iria acontecer, mas mesmo assim vocês não creram em mim. Tomé precisa ver para crer. Assim pode ser comigo, assim pode ser contigo hoje nessa noite. Você tem caminhado com Jesus já faz um tempo, ou até mesmo você veio aqui a convite de alguém. Você pode estar aqui sem saber por que você veio, caiu de paraquedas, porque alguém te chamou depois para comer um lanche. Aí me falou sobre generosidade, cutuca o amigo do lado e fala assim: paga o lanche depois para mim. Quando você vê o pastor Fabrício, é verdade, pede o lanche, pastor Fabrício, pega a pizza, porque ó, é próspero, meu irmão. Ele é generoso, mas próspero também.
Um dia eu profetizei na vida do pastor Fabrício, sem ele saber. Eu cheguei e falei assim: cara, eu quero ir na tua casa porque eu quero conhecer a tua piscina. Ele morava em Campinas ainda. Ele falou assim: amigo, não tem piscina na minha casa não. Eu falei: você está mentindo, está amarrado, em nome de Jesus, tem piscina sim. Lógico que eu estava brincando. E passou-se um tempo depois, caso de anos, ele até menciona isso e brinca comigo isso. Falou assim: cara, hoje eu tenho uma piscina grande na minha casa. E tem mesmo. A piscina dele nem Salomão tinha na época, porque é uma piscina que tem luzes. É uma piscina que ele aperta um botão e ela fica quente. Até mesmo no frio você pode entrar naquela piscina. Oh, a gente fala tem línguas naquela piscina. Mas ele tem porque ele é generoso. Mas voltando para esse sermão, assim pode ser a tua vida hoje, amigo. Você pode ter tido, ou tem até mesmo uma caminhada com Deus, mas você, cara, pode estar sendo hoje como os 11 discípulos de Jesus, com o coração incrédulo. E é isso mesmo que o diabo quer fazer nas nossas vidas. É isso mesmo que o diabo quer colocar e plantar nos nossos corações, um coração totalmente incrédulo, ao ponto de nós termos um coração totalmente duro, de nós frequentarmos tudo na igreja, fazermos tudo na igreja, mas nós não termos relacionamento com Deus, ao ponto de a santidade não fazer mais de verdade a diferença para você, a santidade não fazer mais um impacto para você. Ser santo, cara, não tem nada a ver mais. E é isso que o diabo quer. O diabo quer implantar na juventude, não somente da Igreja Batista Vida Nova de Hortolândia, mas da igreja total, cara, de Cristo. Por isso essa mensagem a qual Deus ministrou nessa semana comigo, cara, eu quero trazer para você, para que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais. Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se você nasceu num lar cristão, não importa, cara, se você até mesmo de verdade foi uns 12 de Jesus, não importa. O que mais importa, cara, é que você precisa estar próximo, cara, de Cristo, próximo de Jesus. Porque se você começar a ter as palavras do nada a ver na tua vida, nada a ver, nada a ver, nada a ver, eu estou em tudo na igreja, mas nada a ver, sabe o que vai acontecer contigo? A dureza de coração vai te atingir. E a mesma palavra que Deus, cara, trouxe, que Jesus levou para os seus 11 discípulos, a qual eu mencionei, a mesma palavra que eu trago para a igreja, e a mesma palavra que veio de encontro com a minha vida. Os pequenos detalhes já não fazem mais sentido, as pequenas orações já não fazem mais sentido, as palavras já não fazem mais sentido, até mesmo a adoração não fazem mais sentido. Por que você chega atrasado no culto? Até que horas que você trabalha? Por que você espera a adoração chegar para depois você vir chegar no culto? Abre os seus olhos, amigo. Por que quando você chega no culto você não dobra o seu joelho e você não ora entregando o seu culto ao Senhor? Algo que Deus tem me incomodado muito. Você pode ver, todos os cultos eu vou chegar e vou dobrar o meu joelho entregando o meu culto ao Senhor. Por que você não faz isso? Será que é porque a dureza de coração está atingindo a tua vida e você não está nem percebendo? Será que você realmente chegar atrasado no culto já não faz mais diferença para você, porque adorar ao Senhor já não vale mais a pena? O que é mais a pena é você pegar uma palavra de rebote e aí você pegar o que você quer, e a dureza de coração, cara, está te pegando e você não está nem vendo. E você não está nem vendo. O importante é nós destacarmos que Jesus estava repreendendo os seus discípulos pela incredulidade e a dureza de coração. A juventude de hoje, sim, eu sempre vou mencionar isso, cara. Profeticamente nós vamos ver essa juventude, essa rede de sábado lotada em nome de Jesus, e nós seremos, olha só, o que Deus colocou no meu coração essa semana é que nós seremos a rede juvenil mais lotada, cara, de todo o Brasil. É o que Deus tem colocado, Vanessa, no meu coração lá, que nós precisamos ser a rede juvenil mais lotada de todo o Brasil. Para isso nós temos que acreditar, para isso nós temos que crer, para isso nós não podemos ser duros de coração, para isso nós não podemos achar que ser santo, ter santidade não tem nada a ver. Para isso nós temos que entender, cara, que não é cumprir um protocolo em tudo que você faz, mas você precisa ser discípulo real, verdadeiro, cara, de Jesus. De Jesus. Não é meu,
Não é do pastor Noboyuki, não é da pastora Samara, mas é de Jesus. Quem está me entendendo? Se você de verdade está entendendo, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus. O que significa dizer que incredulidade e dureza de coração são duas coisas? Olha só, incredulidade e dureza de coração são duas coisas totalmente distintas uma da outra. A definição de incredulidade, entenda algo em nome de Jesus, é a falta de fé, a falta de crença, ou até mesmo a descrença. Agora, a dureza de coração é um pouco mais complexa, porque envolve vários aspectos da sua origem. Eu listei duas aqui, que é a dureza de coração, cara, como tem origem. A primeira delas é o pecado. Para nós começarmos a ter um coração totalmente endurecido, é o pecado. O pecado ele pode endurecer o coração, dificultar a conversão, o arrependimento real da tua vida. Mas você acha que o pecado é as coisas mais esdrúxulas, né? Não, amigo, o pecado é você mentir. O pecado é você roubar até mesmo um grampo que não é teu. O pecado é você fazer alguma coisa, cara, que desagrada a Deus, até mesmo quando não está vendo. Você acha que o pecado é uma traição, somente uma traição? É sim, mas o pecado é o que os seus olhos veem. O pecado é o que suas mãos fazem. O pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Por vezes você acha que o pecado tem que ser colocado aos ventos, colocado para a igreja toda vez. Não, eu não faço isso. Não faz mesmo. Mas o que você faz lá nas suas pequenas coisas, lá no seu quarto, a qual desagrada ao Senhor? A qual desagrada a Deus? Segundo, é a sedução do mundo. O apego, os valores mundanos, a qual a juventude tem tido hoje. O mundo tem seduzido toda a juventude. O mundo tem seduzido eu e você muito facilmente. A qual nós temos trazido, cara, as coisas do mundo para dentro da igreja, achando que é normal. Nós trazemos as coisas da igreja, do mundo para a igreja, achando que é totalmente normal. Gírias, dialetos, costumes, só porque é da hora, só porque é legal. Nós temos acompanhado algumas coisas do mundo, achando que é da hora, achando que é legal, e trazendo para dentro da igreja. A sedução mundana, achando que nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas eu quero dizer para vocês que nessa noite, cara, Deus quer quebrantar o teu coração e quer de verdade trazer uma experiência nova contigo. E por isso eu quero meditar com você em alguns versículos em Êxodo, e falando sobre algumas características de coração endurecido, a qual eu quero trazer revelação para você. E nada melhor do que nós falarmos sobre o faraó do Egito. Saímos de Marcos e vamos para Êxodo. Quando eu pensei em coração endurecido, eu pensei no faraó. Como você conhece a história, você sabe. Um povo que tinha uma promessa desde o início e que era escravo. Totalmente escravo. E Deus levanta um homem para dar a libertação do povo. E ele chega a Faraó e menciona: ei, Deus está pedindo, está clamando que você entregue todo o povo de Israel. Em média de quase 3, 4 milhões de pessoas, quase 3 Campinas inteiras. Campinas hoje tem média de 1.200.000 habitantes. Dê um Google aí depois e me corrija se não for isso, mais ou menos. É 3 vezes maior do que Campinas, amigos. E Deus, cara, chama um homem, Moisés, para que liberte totalmente o povo. Mas aquele líder daquele povo todo, o faraó, sabe o que ele fez? Ele resistiu. Por isso eu quero trazer algumas características de um coração totalmente endurecido. E a primeira característica, se você quiser escrever, se você quiser anotar, olha só: um coração endurecido resiste em obedecer a Deus. Quando eu e você, nós temos um coração totalmente endurecido, nós estamos na igreja, vemos para a igreja, estamos em tudo na igreja,
Mas quando nós resistimos à obediência de Deus, há um problema nisso. E olha o que diz em Êxodo 7, capítulo 7, versículo 13 e 14. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido e recusa. Repita comigo, recusa. Repita comigo, recusa, não dorme não. Ele recusa deixar o povo ir. Essa primeira característica é de um coração totalmente endurecido. Ele recusa obedecer a voz de Deus, ele recusa obedecer a palavra de Deus, ele recusa obedecer os princípios de Deus. Aí a pergunta para mim, na verdade a pergunta para mim, para você e para mim foi: como obedecer a voz de Deus, sendo que nós não obedecemos nem a voz de quem está perto de nós? Se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, cara, se nós não obedecemos a voz de Deus, nós não obedecemos nem a voz dos nossos pais. O que a Bíblia diz a respeito do pai e da sua mãe? Filhos, honrem seu pai e sua mãe, para que os seus dias se prolonguem na... Já vamos começar por aí. Eu sou casado, de verdade, graças a Deus, louvado seja o Senhor, amém. Eu vou na casa dos meus pais, quando não estou caindo, eu vou passar um tempinho lá, algumas horas, se eu vou sair. Pai, mãe, estou indo na casa de fulano e ciclano, volto tal hora, certo ou errado? Eu demoro um pouquinho, é verdade. Quando eu estou debaixo, cara, da autoridade da casa dos meus pais, quem manda é Ele. Agora você adolescente, agora você jovem que mora com seus pais, por que você não honra o seu pai e sua mãe? Já ouviu aquele, não é ditado não, na verdade toda a palavra de pai e mãe, cara, é real. Não vai fazer isso, menino, não vai fazer isso, menina, porque vai dar ruim. O que você faz? Vou fazer, vou sair, não sai não. Vai chover, leva um guarda-chuva, tá amarrado, vai chover não, é um solzão aí, vai lá e chove. Vou sair com os meus amigos, vou para tal lugar. Não vai que eu não gosto daquele menino. Não vai que eu não gosto daquela menina. Aquela menina é barraqueira. Aquela menina é encrenqueira. Não vai não, que vai dar ruim. Eu vou. Sai escondido. Dá ruim ou não dá? Dá ruim. Sai daqui entendendo, amigos, que quando nós temos um coração quebrantado, nós obedecemos os nossos pais, por mais difícil que seja. Quem já tomou um couro na vida dos pais? Sério, tomou uma chinelada, chinelo, havaianas de pau. Da minha época, os mais velhos vão entender isso. Dói ou não dói? Você sai com o lombo queimando, não sai? Você até roga praga para sua mãe, mas de verdade, mas é pro teu bem, meu filho. Pensa agora, os mais velhos que já tomam um couro. Você também novo, adolescente, tomou um pau do seu pai e da sua mãe. Rapaz, um dia eu tomei um pau do meu pai e da minha mãe, que eu corri atrás de pipa, que eu demorei para voltar, mas que eu nunca mais fui, meu irmão. Eu gostava de soltar pipa, até hoje eu gosto. Quando tem uma grande oportunidade, eu gasto um dinheiro com pipa. E eu solto mesmo, vou para campeonato. Tem o Érica, o Érica não está aqui, né? Eu gosto de campeonato de pipa. E eu lembro quando eu era mais menino, eu fugia. Eu não gostava de correr atrás de pipa, mas a primeira vez que eu corri, quando eu voltei, mas eu levei uma lapada na bunda, meu irmão. Não só na bunda. O pai, ele ama e ele corrige. Então primeiro você tem que obedecer ao seu pai e sua mãe, como que você quer obedecer a Deus, sendo que você não obedece nem aos seus pais. Tá aqui os adolescentes cutucando um outro, fala Deus, fala Jesus, fala Jeová Jireh, fala até Jeová Rafá, Elohim, os caras tá assim já. Mas é real, irmãos. Até para mim, para você que nós somos adultos, você precisa honrar o seu pai e sua mãe. Qual foi a última vez que você saiu para almoçar com seu pai, ô casadão? Qual foi a última vez que você deu amor ao seu pai e sua mãe? Qual foi a última vez que você pagou um rango para ele ou para ela? Deus tem falado até comigo para nós termos tempo de qualidade com os nossos pais, ok? Tem hora que você dá muito mais amor para o teu amigo, para tua amiga, do que para os teus pais. Aí depois você quer ser santo. Santidade da onde, meu filho? Quer buscar um nível de santidade, de presença com Jesus aonde? Sendo que você não honra nem seus pais e sua mãe. Você não consegue amar nem os seus pais e sua mãe, você vai amar quem? Ninguém.
Ninguém. Ah, meu pai não fala comigo. Você não sabe como meu pai é. Então ore por ele. Pague um preço pela vida dele. Preço de suor pela vida dele. Jejue pela tua casa. Jejue pelo teu pai. Ontem nós passamos um filme aqui. Eu só posso imaginar. Os adolescentes estão aí. Gostaram? Nós falamos sobre paternidade. Paternidade. Você vai mudar a vida de alguém? Não. Quem vai mudar é o Espírito Santo através de você. Pela presença de Jesus na tua vida. A primeira característica é de um coração endurecido resiste a obedecer a Deus. Sabe o que você também não ouve? Você não obedece, cara, você não vai obedecer a Deus nunca se você recusar a voz de autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, que é a sua liderança espiritual. Aquele que ora, aquele que paga um preço de muito suor e enfrenta guerras espirituais para que você fique de pé. Você não ouve os seus pais, a sua mãe. Você vai ouvir Deus? Você não consegue ouvir nem a sua liderança, qual Deus instituiu, cara, para te ajudar, para que você fique de pé. Você dá de ombros para a sua liderança. Acha que ele não sabe de nada. A liderança qual Deus instituiu para te direcionar, para discipular, para caminhar contigo. Por vezes para fazer coisas contigo, com você, que você nem imagina. A qual nós investimos tempo, a qual nós investimos recurso. Por nós não ganharmos R$1, por nós armarmos vidas, por nós armarmos vocês. Um tempo atrás eu posso falar porque ela não está aqui. Mas um tempo atrás eu estava tendo um tempo com a minha esposa na minha casa, com um jantar top, a qual ela ia fazer. E depois, para os casados, sabe o que ia acontecer, né? Amém? O telefone toca. Aí, meu Deus, misericórdia. Aonde você está? E eu, quem é, Ingrid? Não, peraí que eu estou indo. Quem é, Ingrid? Eu pensando, meu Deus do céu, morreu o meu rolê. Quem é, Ingrid? Pega as coisas, vai, pega as coisas. Se troca, eu estava me trocando. Pega a chave do carro, vamos. Era uma jovem, uma adolescente, uma jovem, né? Estava na ponte do São Vicente querendo se jogar. Liderança, discipuladores que pagam preço pela tua vida, que ora por você, que a qualquer momento que você ligar ele vai atender o telefone. E você não está nem aí, você dá de ombros. Você dá de ombros. Sabe o que acontece? Relacionamento que você sabe que desagrada ao Senhor, mas mesmo assim você desobedece a Deus. Você não consegue, cara, ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você não respeita seu pai e sua mãe. Porque você não respeita a sua liderança. E você acha que você pode fazer o que você quiser. Porque quando você aceitou Jesus, você entendeu que quem comanda a tua vida de verdade, você não tem mais livre-arbítrio. Quando você levantou a tua mão, quem comanda a tua vida, quem comanda o teu barquinho é Cristo e é Jesus. Você não faz o que você quiser. Você não vive da forma que você quiser. Você não vive uma vida de libertinagem como você quiser. O papel de um discipulador é fazer com que você seja parecido com Jesus. O nosso papel é que nós subimos a montanha, cara, andando lado a lado, caminhando com vocês. Tem casado aqui? Tem de verdade, tem casado aqui? Amém, eu sou casado, mano. A dureza de coração faz que nós não ouvimos os nossos pais. A dureza de coração faz com que nós não ouvimos a nossa liderança, os nossos pastores. A dureza de coração, sabe, casado? Sabe, homem? Recusa ouvir a voz da sua esposa, sendo a sábia que edifica a tua casa. A dureza de coração faz isso. O machão faz com que, não, eu não preciso ouvir a minha mulher porque eu sou sacerdócio real. A mulher está aqui, fala Deus, vai falando mesmo, Jeová. Mas você acha que isso é só para os homens? Tem mulher aqui? Tem mulher casada? As mulheres recusam ouvir a voz de seu marido sendo o sacerdote da tua casa. Ele fala não e você faz.
Não compra outro sapato porque nós estamos apertados. Você vai lá e compra 30 milhões de sapatos porque parece que você não tem 2 pés, parece que você tem uma centopeia. Você é centopeia, tem milhares de pés. Não, mas eu preciso fazer e pintar o cabelo para ficar mais caro. Fala, Jesus. Como que nós seremos santos, sendo que nós não ouvimos a voz de Deus? Nós não obedecemos a Deus. E olha o que diz em 2 Tessalonicenses 1:8. É por isso que a Bíblia nos ensina que o Senhor tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Olha isso. E dos que conhecem e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecem, mas não obedecem. Conhecem, mas não vivem. Conhecem, mas não querem saber. Conhecem, mas é nada a ver. Até conhecem, mas cara, não está nem aí. Aí vive, sabe o que? Uma vida de dureza de coração. Aí o casamento vai para as cucuias. Aí sabe o que acontece? Os adolescentes se envolvem com pessoa que não tem nada a ver. A juventude se envolve com pessoa que não tem nada a ver. Aí se masturba mesmo, vive na pornografia. Pornografia só não é para solteiro não, tá? Casador, você que não se cuida não. E não é só para homem não, é para mulher também, tá ok? Porque tem mulher que tem um fogo no... que só pela misericórdia do Senhor, gente. Segura o fogo, vai orar, filha. Segura o fogo. Vai orar. Homem, dá uma segurada e vai orar. Estamos num projeto de jejum e oração, tem feito? Está no projeto de jejum e oração ou tem falado nada a ver também? E aí? Ou quer ser incrédulo e quer viver uma endureza de coração? Quem está me entendendo? Amém? Então dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. A segunda característica que eu quero falar, Marcão: um coração endurecido não se converte, mesmo recebendo as bênçãos de Deus. Então um coração endurecido, amigos, ele resiste em obedecer a Deus. E um coração endurecido não se converte mesmo recebendo as bênçãos de Deus. Em Êxodo 8:13, vamos lá. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, em terra, e cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, ele endureceu o coração. Repita comigo: endureceu o coração. Só para você não dormir, endureceu o coração. E não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó ele estava recebendo o alívio da segunda praga, mas ainda assim seu coração ele permanecia totalmente duro. Quantos de nós recebemos as dádivas de Deus, livramentos de Deus, mas nós continuamos com o nosso coração totalmente endurecido? Só por você estar aqui, amigo, já é uma bênção de Deus. Você está vivo e você está respirando, está falando, está gesticulando. Sabe o que acontece? Tem tanta gente que queria estar aqui no teu lugar e não está. Tem tanta gente, cara, que queria estar vivendo o que você está vivendo hoje, cara, e não pode. Tem tanta gente que queria ter o seu trampo e não tem. Tem tanta gente que queria ter o seu carro, por mais velho que seja, e não tem. E você reclama ainda, e você murmura. Por quê? Porque seu coração está duro. Tem tanta gente que queria ter a empresa que você tem. Não é por inveja não, cara, mas pela influência que você exerce. Mas você é tão duro de coração, você não esboça nenhum agradecimento a Deus, ao Senhor, cara, que para você está tudo ruim. Tudo ruim. Olha que triste essas palavras de Mateus, eu já estou terminando, 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam,
e os cure. Por vezes você não tem a conversão genuína e não vê os milagres. Porque o seu coração está totalmente endurecido. E você não consegue ver a glória e a graça de Deus. Eu não consigo entender, e vou sempre mencionar isso. Um homem ou uma mulher, um adolescente ou um jovem que sai da sua casa e vem para este lugar, consegue sair do mesmo jeito que entrou. Um dia o pastor me fez um teste, Lô. Ele me fez um teste assim: eu quero 100 motivos de gratidão. Algumas pessoas assim, cara, eu já fiz muito. Pensa aí, 100 motivos de gratidão. Vai pensando aí. Vamos mais baixo. Coloca 10 motivos de gratidão. Cabe nas suas mãos. Se você não conseguir colocar isso, é porque o teu coração está muito endurecido. Os cultos têm que fazer sentido para você. Esse lugar tem que fazer sentido para você. Esses momentos têm que fazer sentido para você. O que Deus tem buscado é uma noiva que está totalmente quebrantada para o noivo. Ontem eu tive o prazer de celebrar um casamento, cara, junto com a pastora e junto com os nossos conservos, Diego Horta e Cecília. Um casamento lindo de Guilherme e Camila, cara. Quando acabou o casamento, quem estava no casamento? Foi lindo ou não foi? Tinha pessoas aqui que eu estou vendo que estavam lá. Eu abracei o Guilherme, coloquei a mão no rosto dele. Eu disse para ele: vale a pena ou não vale? Lari, vale a pena ou não vale? Luquinha, vale a pena ou não vale? Tem mais para Rafael, vale a pena ou não vale? Viver em compromisso vale a pena, sabe? Vale a pena, Deus. É uma dádiva, é uma bênção de Deus por esse lindo projeto que Deus nos colocou. Enquanto tem lugares que namorar, você pode fazer o que você quiser. Você pode subir no altar, cara, beijando, furufando, traindo, fazer o que você quiser. Aqui não tem essa. Quer subir no altar? Vive em santidade. Mas Deus tem buscado uma noiva, cara, que adore o Senhor de verdade, em espírito, cara. Uma noiva que seja quebrantada por Ele. Uma noiva, cara, que ame a Jesus. Uma juventude que ame a Cristo de verdade. Uma juventude, cara, que aonde chega, contagia e muda a atmosfera. Hoje estava atendendo um jovem, a qual sua família estava. Eu estava na sala, eu pude falar do amor de Jesus. E eu disse para ele: o meu trabalho eu gosto demais de fazer, mas o que eu mais amo é falar de Cristo, é falar de Jesus. Os olhos daquele menino deu para ver, que agora ele se encheu de lágrima. E é isso que Deus tem buscado de mim e de você. Uma juventude que não importa onde você esteja, mas que o seu coração esteja tão quebrantado que você não tenha vergonha de falar de Jesus. Que você não tenha vergonha, cara, de falar de Deus. Que não tenha vergonha de ser literalmente aquilo que Deus quer que você seja. Cara, não tenha vergonha de falar de Jesus, cara. Não adianta você colocar uma capa, colocar um capuz e achar que você está enganando alguém. Porque você até pode estar nos enganando, mas a Jesus você não está. As suas orações não ultrapassam mais os céus. Você já não levanta mais de madrugada para orar. Você não entrega aquilo, a adoração real e sincera para o Senhor. A segunda característica é essa: um coração endurecido, ele não consegue se converter às bênçãos de Deus e entender o que a glória e a graça de Deus faz comigo e com você, cara. Ao ponto de nós não vermos mais milagres acontecer, curas mais acontecer. Os cultos já são mais o mesmo. Eu não levo mais ninguém. Sabe por que eu não vou levar mais ninguém? Porque eu não tenho mais mudança de vida. Jesus não muda a minha vida, por que vai mudar dos outros? Jesus não muda mais a minha história, por que vai mudar os dos outros? Tá bom demais assim. Faz sentido. Faz sentido. E terceiro e último,
coração endurecido permanece duro até mesmo ao sofrimento. Se você pode, fique de pé. Em Êxodo 9:35, eu já disse que eu já estou terminando. Se você quiser, já pode até apagar as luzes, amigo, por favor. Em Êxodo 9:35 diz assim: assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Amigos, é realmente incrível, mesmo depois de todas as pragas, sendo sangues, rãs, piolhos, moscas, pestes dos animais, úlceras, saraivas, é o que a Bíblia diz. O Faraó continuou com o coração endurecido. Por vezes Deus te leva para o deserto para quebrantar um pouquinho o teu coração, mas você é tão cabeçudo e tão cabeçudo, amigos, que você não dá o braço a torcer. Você está vivendo o pão que o diabo amassou e tem amassado, porque você tem dado, cara, você não tem dado o braço a torcer para o Senhor, porque o seu coração está totalmente endurecido. A sua família não se converte de verdade, porque o seu coração está endurecido. A sua vida está uma desgraça, sem a graça de Deus, porque o seu coração está endurecido. O sofrimento a qual você está vivendo é porque o seu coração está endurecido. Mas posso falar algo em nome de Jesus? Deus preparou esse. Posso falar de. Hoje nem era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar em outro lugar, mas eu falo que nada acontece por acaso. Deus, ele sempre prepara o momento certo na hora certa. Você pode achar que essa palavra não tem nada a ver para você, mas eu tenho certeza que essa palavra tem falado com algumas pessoas aqui. Você pode estar vivendo o pior dias da sua vida, mas é porque Deus quer quebrantar o teu coração de novo e fazer com que esse mover que nós estamos vivendo faça sentido de verdade para você. De verdade. De verdade. Você precisa ceder para Deus. Interessante que até parecia que o Faraó, ele havia se convertido, Mateuzinho, Bruno. Parecia que ele até tinha se convertido, mas era só fachada. Assim parece contigo. As lágrimas descem dos teus olhos, mas não tem conversão. Você só é mente, você só é mesmo, sabe o que é uma pessoa de Instagram? Só tira foto nos melhores momentos, achando que a tua vida só é purpurina. Mas quando nós começamos a dar uma analisada, Jesus começa a dar uma analisada na tua vida, meu irmão, só vai encontrar as piores porcarias, os piores sofrimentos, as piores lágrimas. Aí Deus sabe o que Deus quer fazer contigo, como um vaso, a qual Ele quebra e Ele molda do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E não adianta você correr. Um dia eu dei um exemplo e mencionei assim, gente, que nós somos como se fosse um cachorrinho de matame, que nós temos uma cordinha até que legal, e Jesus, ele dá corda, mas chega uma hora que ele trava, meu amigo, e não tem para onde você correr. Chega de correr de Jesus. Deus, ele quer você de verdade e por inteiro, e com o seu coração totalmente quebrantado. Ele vai vir buscar uma noiva que se entrega de verdade para Ele. Como Ele veio como um cordeiro, voltará como um leão. Veio para nos salvar, mas também Ele vai vir para nos cobrar. Como está a tua vida? Como está o teu coração? Como está você hoje? Feche seus olhos.